Gostava esta noite de convidar toda a gente a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17, verso de número 20. Mateus 17, verso de número 20. Gostava de partilhar aqui com vocês uma ideia sobre algo que Jesus disse. Jesus respondeu a uma pergunta no verso 20 de Mateus 17. Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Vou repetir: por causa da vossa incredulidade. Interessante esta resposta, por causa da vossa incredulidade. Os discípulos de Jesus estavam profundamente desiludidos porque eles haviam tido um fracasso. Alguém já teve aqui um fracasso na vida? Não? Tiveram um fracasso. Algo não correu bem. Eles estavam a expelir um espírito imundo de um jovem e eles não estavam a obter resultados. Não conseguiam, o espírito resistia, era muito resistente. E quando eles não conseguiram expulsar o espírito, gerou-se uma controvérsia, porque estavam ali fariseus religiosos. E há ali uma discussão, a gente não sabe o que é que eles discutiram, mas com certeza discutiram sobre questões de ordem espiritual, porque os fariseus também tinham lá as suas ideias sobre espíritos malignos e, enfim, essas cenas, não é? Então há ali uma discussão qualquer. Entretanto, Jesus chega e ele vem com Pedro, com Tiago e com João. Ele tinha ido a um monte a orar e quando ele chega, Jesus percebe que há ali um ambiente tenso ali, há ali uma conflitualidade. E pergunta: o que é que se passa? O que é que aconteceu aqui? E o pai de um jovem, ou o pai do jovem que tinha o problema espiritual, vem ter com Jesus e diz: bem, é o meu filho é possuído por espíritos maus, malignos, ele tem tendências para o suicídio, ele está a emagrecer, ele, enfim, a vida dele é um caos. Vê lá se tu podes fazer alguma coisa e nos ajudar. E Jesus ministra ao jovem e liberta-o com uma palavra de oração. Ou seja, os discípulos tentaram e não conseguiram. Jesus, à primeira, libertou o jovem. E esta ideia para mim é muito interessante. Porquê? Porque às vezes é assim, nós achamos que há coisas que Deus não quer fazer porque não estamos a obter resultados, mas a questão não é que Deus não queira fazer, somos nós que não temos capacidade de alcance. Percebeu a ideia? Já percebi que não. Porque afinal, Deus queria libertar o garoto, ou não queria? Se Deus não quisesse, Jesus não o tinha libertado. Mas os discípulos não conseguiram. Ou conseguiram? Não. Mas Jesus conseguiu. Ou não? Mas os discípulos não conseguiram. Mas os discípulos já tinham expulsado muitos espíritos de outras pessoas e tinham conseguido expulsá-los, mas este aqui não conseguiram. Isto é muito importante, sabe porquê? Porque a nossa vida, a nossa caminhada com Deus tem que ser sempre fundamentada no que Deus diz, em convicções, não em experiências. Diga assim comigo: eu não ando por experiências, eu ando por convicções. Eu já passei aquela fase, e vocês também, em que as experiências das outras pessoas não são o mais importante para mim. Mais importante para mim é o que Deus diz, é o que está escrito. Se aparecer aqui alguém para me dizer: eu tive uma experiência, eu morri, e depois de morrer fui ao céu, fui ao inferno, vi isto, vi aquilo, eu sei lá se foi. Eu sei lá se foi. Eu sei lá se morreu. Sei lá o que é que a pessoa fumou ou bebeu. Os irmãos entendem? Eu não sei. E há gente que vem e começa a dizer coisas que Deus não diz.
Mas eu vi, eu tive essa experiência, eu senti. Eu quero lá saber se a pessoa sentiu, se ela viu, se ela morreu, se não morreu. Isso não me interessa. Porque eu não ando, não vivo, não caminho a minha vida com Deus com base em experiências. Nós andamos por fé e não por vista. O que é andar por fé? Pela palavra. Se bate certo com a palavra, ok. Se não bate certo com a palavra, quero lá saber o que é que você viu, onde é que você esteve. Não me interessa. Porque nada, repita lá comigo, nada, seja o que for, seja uma profecia, seja uma visão, seja um arrebatamento, seja lá o que for, nada pode ir contra o que está escrito na palavra de Deus, a revelação. Só que o problema de muitas pessoas é, não conhecem a palavra. E outro problema é, conhecem mal. Ou entendem as coisas de uma forma não correta. E então aceitam tudo. E quando nós não conhecemos bem, quando nós não estamos bem fundamentados, nós por vezes vamos atrás de experiências. Aquela pessoa diz que sentiu, que viu, que não sei o quê. E como nós não estamos bem fundamentados, nós vamos atrás. Não me diga que fantástico, olha só aquela experiência. Mas nós não vivemos experiências, nem nossas nem de outros. Nós vivemos por aquilo que Deus diz. Está a perceber? Porque céus e terra passam, experiências passam, mudam, são diversas. Mas a palavra de Deus nunca vai passar. Um dos mestres com quem eu mais aprendi sobre fé, ele contava uma história muito interessante. Ele contava que um pastor ficou doente por volta dos 60 e poucos anos. E então pediu oração e não foi curado. E diz que esse pastor, diz que ouviu como uma voz, algo falou com ele dizendo assim: meu servo, eu não te vou curar porque chegou a tua hora de partir. Eu vou-te levar. E ele parte do princípio que quem está a falar com ele é o Espírito de Deus. Ou seja, Deus está a dizer, não fostes curado, porque esta é a tua hora, vou-te levar. E o homem estava a ficar cada vez pior. E um dia, este profeta, ele foi visitar este pastor. E disse, então, mas o irmão está assim, mas o que é que aconteceu? Mas porquê? Ele disse, não, porque o Senhor vai-me levar. E este pastor disse, mas vai levá-lo porquê? Não, porque eu recebi a oração, não fui curado, e depois, quando eu estava orando ao Senhor, eu ouvi uma voz que me disse que chegou a minha hora, o Senhor vai-me levar, vou partir. E aqui o nosso pastor, o do nosso lado, ele disse assim, não, você está enganado. Não, mas eu ouvi uma voz, não quero saber o que é que você ouviu. Como é que você sabe que ouviu a Deus? Foi mesmo a Deus ou foi o demónio? Porquê é que diz isso? Por uma razão simples. Porque a minha Bíblia, que é igual à sua, diz assim, a vida do homem é de 70 a 80 anos. Depois disso, é canseira e enfado. Mas se nós olharmos para Noé, que é quando Deus define a idade de vida, tempo de vida de uma pessoa, ele definiu em 120 anos. Então aquele pastor disse, há aí uma certa confusão. Você ainda nem fez 60, ou mal fez 60, e diz que Deus lhe disse que o vai levar, porque chegou a sua hora. Não, a sua hora, no mínimo, só chega quando fizer pelo menos 80. Eu não entendia as coisas assim, pois esse é o seu problema. Você está a aceitar uma mentira, uma voz que você ouviu, que você achou ser uma voz de Deus, mas essa voz que você ouviu é uma voz que está a falar ao contrário do que Deus promete. Salmo 91 diz, vou-lhe dar uma vida longa, saciá-lo-ei com longevidade, você ainda é novo. Você quer que eu ore por si agora? Ele diz sim.
Mas você agora acredita que Deus quer mesmo curá-lo? Sim. E quer viver? Sim. Então, o pastor, o do nosso lado, não é? Orou por ele e ele ficou curado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que às vezes as pessoas, quando não conhecem bem a palavra, podem se deixar enganar por experiências. Há alguém que tem visões, há gente que tem visões. Tem uma visão, vai falar consigo. Eu tive uma visão, eu vi você a passar esta situação e aquela, e não sei quê, das quantas. Mas a Bíblia diz algo diferente. A Bíblia promete algo diferente, mas a pessoa, como não conhece bem, não está bem fundamentada, aceita. O que Deus diz. E a pessoa aceita e aquilo começa a gerar na vida da pessoa uma realidade. Os irmãos entendem? É muito importante ter esta compreensão. É por isso que eu aprendi, há muitos anos atrás, a firmar-me no que Deus diz. Pastor, Deus falou comigo para lhe dizer que o pastor vai passar uns grandes apertos financeiros. A sério que Deus disse isso? Então, olha, o Deus que falou consigo não é o Deus que fala comigo. Você deve ter um, eu tenho outro. Não, mas ele falou mesmo comigo, como fala sempre. Desculpe lá, mas o Deus que eu sirvo diz aqui na sua palavra, um justo nunca passa fome. E diz aqui na sua palavra, segundo as minhas riquezas, vou suprir todas as tuas necessidades. Sou teu pastor, nada me faltará. É isso que diz aqui. É isso que Deus está a dizer para mim. Então ele diz uma coisa na palavra e agora vai dizer a você, para me vir dizer que eu vou passar um tempo de grande necessidade. Não aceito nada disso. Eu fiz isto uma vez, fiz duas, fiz 3, 4 e 5, a partir daí nunca mais me apareceram pessoas com visões. Nem com revelações, nunca mais perderam a vontade. E não é bom, quando as pessoas deixam de lhe chatear a cabeça, já basta o Covid e a guerra na Ucrânia. Ainda vem agora pessoas com revelações e com visões e com tragédias. E depois você sabe, irmão, existem pessoas que são unha e carne com Deus, desculpa lá a expressão, e Deus está sempre a falar com eles. E tem visões e ouvem o Senhor, mas o Senhor deles, o Deus deles, só dá visões de desgraça. É só catástrofes, é só acidentes, tragédias, é só calamidades. É o Deus das calamidades. Nunca aquele bendito Deus tem uma palavra boa para as pessoas. Nunca. É sempre coisas ruins. E isso é uma cena tão desagradável que nós, graças a Deus, já não temos isso aqui na igreja. Mas é muito desagradável. Porque há gente que Deus só fala com eles, tragédias, e depois as pessoas ouvem, as pessoas acreditam, e nunca se esqueça disto, quando eu ouço alguma coisa e acredito, eu estou a aceitar, eu estou a receber. Depois começa a falar, então começa a dar vida. E aquilo começa a acontecer. E então eu digo assim, olha, está mesmo a acontecer. Deus está mesmo a cumprir aquela tragédia, aquela calamidade na minha vida. E por vezes não é Deus que está a cumprir, somos nós que estamos a trazer para a nossa vida, porque estamos a acreditar, estamos a viver, estamos a provocar o acontecimento. É por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos e de quem ouvimos. Eu gosto muito de uma palavra de Jeremias que diz assim, esta palavra mata a charada, é uma palavra que você deve se agarrar com tudo. Ela diz assim, eu, Senhor Deus, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É lindíssimo. Pensamentos de bem e não de mal. Para dar a vocês o fim que vocês estão à espera de alcançar. Então Deus tem pensamentos bons para mim e para si. Não é desgraças e tragédias e eu vi, olha irmã, você
você vai entrar num problema muito complicado na sua família. Olha, eu vi que você agora a partir do verão vai ter aí uma complicação no casamento. Olha, eu vi que você vai ter os seus negócios este ano muito abalados. Oxalá, vá ver para onde você quiser, mas não me encha a paciência. O que é que eu faço? Eu digo aquilo que Deus diz. O meu Deus diz que tem pensamentos bons a meu respeito. Pensamentos de paz, não de mal. Não é de coisa ruim, é de coisa boa. Então é nisso que eu me vou agarrar. É aí que eu vou pôr a minha fé. Se você quer aceitar, você aceita e depois arca com as consequências. Porque não se esqueça que quando nós acreditamos em alguma coisa, nós começamos a dar vida a essa mesma coisa. Então há muita situação que acontece na vida das pessoas porque elas ouvem, creem e engravidam daquela palavra. Começam a viver em função daquilo que ouviram. E aquilo começa a tornar-se uma realidade no dia a dia da vida das pessoas. Alguém me entende? Então, meus amados, isto para dizer aos irmãos que, afinal, Deus queria mesmo libertar o jovem. E porquê é que os discípulos não libertaram? Porque não tiveram capacidade para libertar. Faltou alguma coisa a eles. Os irmãos entendem? Faltou-lhes alguma coisa, mas a vontade do Pai era libertar. Ou seja, a vontade do Pai é a nossa vida ser atingida por mega bênçãos. Mas às vezes falta-nos alguma coisa. Esse é o problema. Então, diz que quando terminou toda aquela situação, Jesus vai para casa, os discípulos vão com ele, e quando chegam a casa, os discípulos começam a fazer perguntas. Repita lá comigo, perguntas. E você sabe que perguntas é algo muito importante na vida das pessoas. Deus gosta de perguntas. Eu repito, Deus gosta de perguntas. Porquê é que Deus gosta de perguntas? Porque perguntas são uma forma de se obter sabedoria. Perguntas são uma forma de se obter sabedoria. Pessoas que não fazem perguntas são pessoas que não têm interesse em obter sabedoria. Por isso, perguntas são importantes. Deus ama perguntas. Deus gosta de gente que faz perguntas. E perguntas revelam um certo incômodo e um certo desconforto na pessoa. Mostram que a pessoa quer ser bem-sucedida, por isso ela pergunta o que é que ela fez de errado, o que é que ela tem que mudar, o que é que tem que aprender a fazer diferente. E por isso as perguntas promovem o crescimento e a melhoria. As perguntas promovem o crescimento e a melhoria. Quem pergunta arrisca-se a aprender alguma coisa, arrisca-se a crescer, a melhorar. Deus ama perguntas. Deus gosta de gente que faz perguntas. Entende? E eles perguntaram, Senhor, porquê é que nós não pudemos expulsar? Qual foi o motivo? O que é que nós não fizemos corretamente? Falhámos aonde? Perguntas é importante. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, Deus não falha e não é mentiroso. Palavra que sai da sua boca não volta para trás vazia, certo? Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando a nossa vida está toda encalhada, em vez de repreender o Satanás, para trás, Satanás, se calhar é melhor fazer perguntas. Senhor, o que é que eu preciso de saber? O que é que eu devia saber que eu não sei? O que é que eu não estou a fazer que devia fazer? O que é que há? O que é que existe? Fala-me ou revela-me. E Deus pode te revelar de muitas maneiras. Pode tocar o teu coração e tu sentires no teu espírito. Podes vir uma sexta-feira à noite e de repente o pastor começa a falar a palavra e vai para um assunto que não pensava e de repente tu dizes, eureka! Está a falar exatamente daquilo que eu precisava de saber. São respostas. Mas perguntas são importantes porque é uma forma de nós alcançarmos sabedoria. E eles querem saber o que é que nós fizemos de errado. Usámos o teu nome, nós expulsámos.
O que é que aconteceu porque não funcionou? O Espírito não saiu. E é então que Jesus responde: isso aconteceu por causa da vossa incredulidade. Isso aconteceu por causa da vossa falta de fé, foi o que Jesus disse. A razão de terem falhado foi incredulidade. Há uma tradução que diz: porque esta casta não sai a não ser por oração e por jejum. Mas eu gostava de dizer a vocês que essa expressão não existe nos manuscritos originais, certo? Só para ficar claro. Quando você lê esta casta não sai a não ser por oração e jejum, jejum é uma palavra que não está no escrito original, no texto original não está escrito jejum. A palavra jejum foi adicionada por quem traduziu. O que Jesus disse no original foi: esta casta não sai a não ser por meio da oração. E alguém adicionou e jejum. Mas na realidade o texto original não diz isso. Mas pronto, isso é uma questão teológica. Mas aqui para nós, incredulidade. E o que é que nós podemos chamar à incredulidade? Podemos chamar à incredulidade de uma fé fragilizada. Uma fé frágil. Ou uma fé inconstante. Sabe o que é uma fé inconstante? Eu hoje acredito, mas amanhã eu acho que acredito. Eu penso que acredito. Mas uma fé cheia de incertezas. Podemos chamar a isto de incredulidade, porque eu penso que nós acreditamos no Senhor e na palavra, certo? Toda a gente aqui crê no Senhor, na palavra, nas verdades. Mas há momentos em que a nossa fé parece meio fragilizada, inconstante, cheia de incertezas. Então a nossa fé precisa de ser fortificada. Repita lá comigo: dar força à fé. Como é que eu sei que nós precisamos de dar força à fé? Porque a Bíblia fala em fé que cresce. Se a fé pode crescer, então é porque a fé precisa de ser fortificada para crescer. Ok? A Bíblia fala de gente que perdeu a fé, então ela pode perder-se, ela pode crescer, ela pode fortalecer-se. Então a nossa fé fortifica-se e eu vou-lhe dar 3 instruções. Primeira instrução: intimidade. Pode escrever: intimidade. Fé fortifica-se por intimidade. O que é que eu quero dizer com isto? Sabe quem é o autor da fé? Diz que é Jesus. Sabe quem é o consumador da fé? Consumador é aquele que faz a fé produzir o resultado. Ele é o autor, o criador da fé que nós vivemos. Ele é aquele que faz com que a fé se torne uma realidade, que ela funcione, que produza fruto. Essa pessoa é Jesus, o autor e o consumador da fé. Se ele é o autor e o consumador da fé, e se eu quero fortalecer a minha fé, penso eu preciso de ter intimidade, estar próximo, ter relação com o autor e o consumador dessa fé que eu quero que fique mais forte. Ficou claro para os irmãos? E se eu tiver intimidade com o Senhor, e se Ele é o autor e o consumador da fé, a minha intimidade com Ele, intimidade tem a ver com tu ficares sozinho, só com Deus, e tu adoras, tu comunicas, tu conversas, tu entendes, tu estás na presença dEle, e aqueles momentos que tu tens na presença do Senhor fortificam a tua fé. Porquê? Porque a tua intimidade com o Senhor torna a tua fé mais firme, mais forte. Porque estás a ter intimidade com o autor e o consumador da fé. A segunda instrução é nutrição. Vou repetir, nutrição. Isso é o quê? A nossa fé tem que se alimentar. Qual é o alimento da fé? Sabe qual é o alimento da fé? Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem
Repito, a fé vem porque nós fazemos grandes orações. A fé vem porque estamos sempre na igreja. Isso é muito importante. Obrigado aos irmãos. Mas não, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Fé vem por você ouvir pregações. Fé vem por você ouvir pessoas que têm a unção e pregam a palavra com revelação. Você ouve e a fé é estimulada. Fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra. E agora ouça, quando eu estou a ouvir pessoas falar sobre as coisas de Deus, eu tenho que tomar cuidado se eu estou a alimentar-me ou se eu estou a envenenar-me. Porque há pregações que não alimentam a fé, há pregações que deixam a nossa fé mais fraca. Como, pastor? É simples. Olha, tu vais ouvir pessoas que quando pregam tanta desgraça, tanta calamidade, tanto medo, que em vez de saíres da igreja animado, dizendo amém, aleluia, creio, recebo, no nome de Jesus, não, tu vais a tremer. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Tu vais ouvir certas pessoas pregar, parece que Deus morreu. Ai, meus irmãos, cura já não é para hoje. Milagre já não é para hoje. Esse de prosperar é do demónio. O que é para hoje? É sofrimento, lágrimas, dor, carregar a nossa cruz. Há uns anos atrás eu fui a uma igreja comprar um livro, uma igreja aqui em Faro. Logo à entrada eles tinham uma livraria. Eu até conhecia a senhora que vendia, há muitos anos. Aquilo foi um pavor, eu senti-me na cova dos leões, na fornalha de fogo ardente. Eu entrei e era tudo pessoas crentes, evangélicas, que estavam ali. Eu só estive ali 5, 6, 7 minutos, não mais. E aquelas irmãzinhas, com anos e anos de igreja, só falaram de doenças. Só falaram de doenças. Todas tinham uma doença e cada uma falava da sua. E aquilo deu-me uma indisposição e eu disse, oh meu Deus, que tristeza. Que tristeza as pessoas crerem no Senhor, amarem a palavra, virem à igreja e não terem quem lhes coloque fé no coração. Quem lhes diga, não, queridas, não é assim. Quando Jesus foi levantado na cruz, levou os nossos pecados, mas também levou as nossas doenças. Vamos crer que Ele pode restaurar a nossa saúde, que nos pode curar. Não aceitem as enfermidades. Elas vêm, temos que lutar com elas, mas não precisamos de abraçá-las e dar-lhes o pequeno almoço. E elas estavam tão confortáveis com as suas enfermidades. E aquilo incomodou-me profundamente. Fui-me embora, nem perguntei se tinham o livro que eu queria. Senti-me mesmo incomodado, tipo, meu Deus, vou sair daqui porque eu não podia falar nada, porque se eu fosse dizer alguma coisa, diziam logo, isso não é de Deus, irmão, isso é do demónio. Essas igrejas novas agora que vêm com essa super fé, porque nós somos chamados os crentes da super fé, sabiam? Sim. Já houve gente que falou comigo, sem saber que eu sou da super fé, dizendo assim, aquelas igrejas, pastor, irmão. Aquelas igrejas, pastor, irmão. Esses, os da super fé, é só bênção, é só vitória, é saúde, é tudo a correr bem, é a vencer. Esses da super fé, esses são apóstatas, esses são do anticristo, os da super fé, sem saberem que eu sou um deles. E tu também. Eles chamam super fé ao facto de nós acreditarmos nas promessas de Deus. Eu acredito. Eu acredito no que Deus diz, no que está escrito. Eu acredito no poder da aliança. O sangue foi derramado e Jesus garantiu para mim e para ti vitórias, bênçãos, isso tudo. E vou-lhe dizer, e tem funcionado.
E há lutas, claro que há, problemas, claro que há, enfrentamos situações, claro que sim. É uma realidade. Não estou aqui a dizer aos irmãos que não passa nada, mas é claro que passa. Precisamos de cuidados médicos, também precisamos, é ou não é? Também temos problemas, claro que também temos problemas. Passamos situações difíceis, claro que sim. Mas, quando você chega ao final da história, vai fazer a avaliação, você vai perceber, valeu a pena eu ter acreditado no que Deus diz. Porque as vitórias foram muito maiores do que as dificuldades. Eu tive muito mais conquista do que eu tive prejuízo, por causa de viver nessa fé, de acreditar nas promessas de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Não funciona, irmãos. Faz uma grande diferença na nossa vida. Amados, ainda a enfermidade não chegou, ainda vem a meio caminho, já você está para trás no nome de Jesus. É bom que vás para trás. Vai para trás, porque senão vou buscar o pastor com a garrafa do azeite de Israel e tu vais ver com quantos paus é que se faz uma canoa. E vai a enfermidade de volta. Era para rir isto agora. Mas a maneira como você reage às dificuldades faz muita diferença. O que você crê, o que você fala, a atitude que você tem. Então, meus amados, nutrição é o quê? É encher o coração da palavra de Deus, das promessas, das suas verdades. Por exemplo, agora estamos a passar um tempo difícil. O que é que nós vamos colocar dentro do nosso coração? Vamos colocar palavras que alimentem a nossa fé. Olha, há irmãos aí com medo. Bem assustados, com medo, e vêm as notícias, e ficam com os cabelos em pé. O que você vai fazer? Você vai encher o coração da palavra, você vai nutrir a sua fé. Agora, se o irmão vai ouvir aquela gente que diz, não, venha cá, veja, isto vai ficar cada vez pior. Isto é só o princípio da desgraça. Isto agora está a ver aqui, como diz a Bíblia, isto agora é de caixão à cova. Olha, você já não anda lá muito bem, vai ficar pior. Tem que se alimentar de uma palavra que o encoraje, que o anime, que lhe dê força. Para que a sua fé, ao ser alimentada, ela fique forte para resistir às más notícias. Alguém entende? E em terceiro lugar, a nossa fé fortifica-se através do exercício. Fazer exercício. Qual exercício? Exercício é você começar a usar a sua fé sobre as adversidades que se levantam contra si. Usar a fé nas adversidades que se levantam contra si. O que é que isto quer dizer? Que há irmãos que só vivem da oração dos outros. Tem uma dor no pé, fica à espera da sexta-feira para o pastor orar. Depois dói a cabeça, fica à espera do domingo para o pastor orar. Entende? Nós precisamos de exercitar a nossa fé. Por que é que você não começa a fazer as suas próprias lutas? Está a doer o pé? No nome de Jesus, eu ordeno esta dor. Para. Sai do meu corpo. Eu estou lavado no sangue de Jesus. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. E tu estás aí, mas estás ilegal. Que este corpo é uma casa, que é a casa do Espírito Santo. Fora daí, no nome de Jesus. Chegas à sexta-feira, se ainda está a doer, vem cá, nós oramos. Mas tu estás a exercitar a tua fé. E você sabe que a mim ensinaram que a fé é como um músculo. Repita lá comigo, músculo. Sabe como é que funcionam os músculos? Músculos crescem e ficam fortes à medida que você os exercita. Mas ficam atrofiados se você não os exercitar. E é por isso que nós, na nossa vida, na nossa caminhada, precisamos de intimidade, nutrição e exercício. Aquilo que nós já sabemos, vamos usar. No nome de Jesus, eu falo a palavra, eu digo aquilo que Deus diz, eu exercito. Amém? E ao exercitar a minha fé vai se fortificando. Aleluia. Vou contar aos irmãos algo muito curioso.
Em 92 eram tantas pessoas, tantas pessoas. Quando uma reunião acabava, haviam dezenas e dezenas e dezenas de pessoas para falar comigo, para pedir ajuda e oração. Aquilo matava-me. E o que é que eu fiz? Eu comecei a ensinar as pessoas a lutar. Eu comecei a dizer, você só vem falar comigo se não conseguir resolver o problema por sua conta. É assim que você vai fazer. Faz assim, 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 assim. A rapaziada naquela altura tinha um fogo, tinha um power. Eles ouviam, aprendiam, iam fazer. O que é que aconteceu? Foi a minha salvação. Porque os irmãos daquela época aprenderam a usar a fé. Assim que sentiam qualquer coisa, Satanás, diabo, no nome de Jesus, para fora da minha perna. E o diabo só com a gritaria deles assustava-se e ia-se embora. Pastor, esta semana aconteceu não sei o quê, mas eu orei, pastor. Eu fiz como você disse, usei a minha fé e funcionou. Para a próxima já sei como é que é. E as pessoas iam ganhando uma consciência de que, através da fé delas na palavra, usando a autoridade no nome de Jesus, porque também são filhos de Deus, as coisas iam acontecer. Então muita gente começou a alcançar as suas conquistas e as suas vitórias por meio da sua própria fé. E começaram a ajudar os outros, ajudando os outros a receber pela fé. E parecia aqueles irmãos mais velhos a dar biberão aos mais novos. É muito giro. E é tão importante quando nós aprendemos a caminhar pelo nosso próprio pé, pela nossa fé. Entende? Nós precisamos de ajuda, sim, de quem ora connosco, sim, mas também precisamos de usar a nossa fé. Porque lembre-se de uma coisa, se eu sou uma casa de Deus, você também é. Se eu tenho o Espírito Santo, você também é. Você também tem. Se eu tenho o Espírito de Deus a habitar em mim e sou filho de Deus, você igualmente. Portanto, nós podemos nos mover da mesma maneira usando a nossa fé. Diga lá assim comigo, eu tenho fé. E a minha fé, ela funciona. Glória a Deus, aleluia. Diga para alguém, a minha fé funciona. Amém? Então, meus irmãos, eu só queria agora ler o resto do verso. Porque Jesus disse assim, por causa da vossa incredulidade vocês falharam. Porque em verdade vos digo, ou seja, o que eu vou dizer é mesmo a verdade, se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar e nada vos será impossível. Não, temos que ler outra vez e devagar. Eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Quem tem fé como um grão de mostarda pode falar com montes. Impressionante, hein? Quem tem fé como um grão de mostarda pode falar com montes. Na Bíblia, montes significa grandes adversidades, grandes problemas. E falar dizendo assim, passa-te daqui para acolá. E há de passar. Não olhem assim para mim, por amor de Deus. E há de passar. Diga lá comigo, e há de passar. Vai ter que passar. E nada vos será impossível. É uma palavra que eu ando há 30 anos a digerir esta palavra. Isto é muito forte o que Jesus disse. Nada será impossível a vocês. Por meio desta fé, que é a fé como um grão de mostarda. Então, Jesus revelou que quem tem fé como um grão de mostarda, é capaz de provocar grandes mudanças na sua vida e na vida dos outros. Diga assim comigo, a fé que eu tenho é tipo o grão de mostarda. O que é que isto quer dizer, tipo grão de mostarda? Há aqui qualquer coisa no grão de mostarda que eu gostava de partilhar com vocês. Evangelho de Marcos 4, 30 a 32. Vamos ler? Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 30, 31 e 32.
Olha o que é que Jesus diz sobre grão de mostarda. Ele diz assim: a que assemelharemos o reino de Deus. Jesus está dizendo, eu vou usar uma parábola, o reino de Deus, vou compará-lo a quê? Com que parábola vou representá-lo? Então ele diz, é como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Gostava que olhassem para mim. O grão de mostarda é a semente mais pequena que há no campo. É a semente mais pequena do campo, disse Jesus. É o grão de mostarda. E Jesus disse, o reino é assim como o grão. A semente mais pequena que há no campo. A seguir diz, mas tendo sido semeado, cresce. Faz-se a maior das hortaliças. A semente mais pequena torna-se a maior das hortaliças. Cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Vocês sabem o que é que isto significa? Então eu vou explicar. Jesus estava a profetizar sobre a igreja, porque isto aqui é a igreja, o reino. E ele estava a dizer, a minha igreja vai começar muito pequenina. Vai ser como uma semente minúscula, assim como o grão de mostarda é a semente mais pequena do campo. Quando a minha igreja começar, vai ser uma semente minúscula. Mas uma vez semeada, essa semente ela vai crescer, 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 crescer. Crescer, 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 crescer e vai se tornar muito grande, a maior das hortaliças. Você entende por que razão é que eu não acredito num carradão de coisas que se pregam por aí? E acredito noutras coisas que não se pregam? Porque Jesus disse que depois da semente da igreja ser semeada, a igreja vai crescer e crescer e crescer e encher a terra toda. Por isso a igreja de Jesus não está a caminhar para a falência, nem está a caminhar para a apostasia, nem está a caminhar para uma igreja de meia dúzia de fiéis, que o resto anda tudo perdido. Não, a igreja de Jesus está a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, sempre a crescer, porque foi isso que Jesus disse. Jesus comparou a igreja à semente do grão da mostarda. Ele disse, quando começar é uma semente pequenina, mas vai se tornar a maior das hortaliças. Até as aves do céu lá fazem ninhos. Quando a igreja começou com quantas pessoas? 120 pessoas que estavam juntas em Jerusalém. 120. Um dia Jesus alimentou 5.000 homens numa reunião. Quando foi para começar a igreja, eram 120, que é 12 vezes 10. Ok? É o governo de Deus a nascer para encher a terra. Começou com 120. E hoje? E hoje? Há 7 mil milhões, não é? 7 bilhões de seres humanos na Terra. Há quem diga que 3 bilhões e meio são cristãos, confessam Jesus, podem não viver com compromisso, mas identificam-se. Começou com 120, já vai a mais de 3 bilhões. Aleluia! Você entende? Então, o que é que isto quer dizer? Que a profecia cumpriu-se. Mas eu gostava de tirar para vocês aqui 2 ideias sobre o grão de mostarda. Porque Jesus disse, se tiverdes fé como um grão. Qual é a primeira ideia? A primeira ideia é que o grão de mostarda é uma semente de pequeno tamanho. Pequeno. Alguém já viu uma semente de grão de mostarda? É muito pequena. É uma semente de pequeno tamanho. Nós precisamos de ter a revelação da fé como grão, ou seja, a semente de pequeno tamanho, quando semeada, dá um fruto grande.
O tamanho não é o mais importante. O mais importante é o potencial que há dentro da semente. Então o que é que eu gostava de deixar aqui para vocês, para vos abençoar à séria esta noite? Não nos devemos limitar pela nossa capacidade. Quantos aqui têm capacidades? Habilidades? Talentos? Só meia dúzia. O resto são pessoas inúteis. Então, esses irmãos que têm talentos, habilidades, capacidades, não deixe que o seu limite seja a sua capacidade, o seu talento. Não deixe que o seu limite seja os apoios que você tem, mas sim o poder do Espírito Santo que opera em nós. Diga lá comigo, o poder do Espírito Santo que opera em mim. Por vezes as pessoas dizem, ai pastor, eu não sirvo, eu sou muito pequeno, eu não tenho família, eu não estudei, eu não me formei, eu sou uma pessoa que eu não tenho grandes condições. E as pessoas deixam-se limitar, condicionar pelo que têm ou não têm, pelo que são ou não são. Ouça, é o poder do Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida. Fé como um grão de mostarda é, se Jesus fez, eu também posso fazer. Ele disse isso, o que crê em mim fará o que eu faço. Aleluia! Quem era Pedro e quem era João? Pessoas simples e indoutas, mas disseram assim um homem coxo, prata e ouro não temos, mas aquilo que nós temos vamos te dar, no nome de Jesus, levanta-te já e começa a andar. E o homem ficou curado. E eram pessoas simplórias, aleluia. Porque nós, eu e tu, se tivermos fé como o grão, ou seja, se nós acreditarmos que não é o nosso tamanho que faz a diferença, não é a nossa grandeza que faz a diferença, é o poder do Espírito Santo na nossa vida que faz a diferença. Aleluia! A gente vai ver realmente a glória de Deus. Então, de onde é que vem a nossa capacidade? Vem do Senhor. Por isso é que Lucas capítulo 4, verso 18. Vamos ler Lucas 4, 18. O que é que diz? Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar pobres, enviou-me a curar quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar vista a cegos, pôr em liberdade oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem capacitou Jesus? O Espírito Santo. Quem ungiu Jesus para fazer o que ele fez? O Espírito Santo. Os irmãos entendem? A sério que entendem? A nossa capacidade vem de onde? Vem do Senhor. Quem tem uma fé como grão de mostarda é alguém que acredita que o seu Deus é que o capacita, é que lhe dá a força, é que o unge. Você crê naquilo que Deus diz e você vai na força do Espírito Santo. Deus aparece no caminho para ajudá-lo. Porque a nossa capacidade vem do Senhor. Nós não estamos dependentes das nossas habilidades, das nossas capacidades, dos apoios que nós temos. Porque não tenho apoio, porque ninguém me ajuda. Olha, eu durante anos não tive ninguém que me ajudasse. Anos que eu carreguei o piano sozinho. E o Espírito de Deus foi a minha força. Ele me ungiu, Ele me capacitou e consegui. Você também consegue. Porque não tenho ninguém. Olha, também eu não tive durante muito tempo. Porque não tenho apoios, Eu sei o que é não ter apoios. Melhor, eu sei o que é não ter apoios e ter desapoios. Mas quando você crê, quando você diz, não, eu tenho uma fé como o grão, não importa o meu tamanho, não importa as minhas condições, não importa os meus apoios ou os meus desapoios, importa que o Espírito Santo é quem nos capacita, é quem nos dá a força, é quem nos dá a unção para irmos e fazermos a diferença. Ele ajuda, Ele capacita. Então prepare-se, porque você vai fazer proezas em nome de Jesus. Aleluia!
Segunda ideia para a gente terminar. Segunda ideia sobre o grão de mostarda é muito interessante. O grão de mostarda é muito resistente à agressão. Resistência à agressão. As pessoas pensam que Jesus estava a dizer, se tiverdes fé do tamanho do grão. Ele nunca falou de tamanho. Ele disse, como o grão. Repita lá comigo. Isso, como o grão. Ele não disse do tamanho, ele disse como o grão. Ou seja, existem algumas particularidades no grão que se vocês as tiverem, a fé vai funcionar. E eu aprendi, não sabia, aprendi há alguns anos atrás, que o grão de mostarda é uma das sementes com a maior resistência à agressão. Ou seja, a semente do grão de mostarda é uma semente que quando você a semeia, ela resiste ao processo de corrupção que a terra coloca sobre ela. Você sabia que a terra põe pressão nas sementes? É por isso que a Bíblia diz que a semente que não morre não dá fruto. Por isso é que Jesus foi a semente que teve que morrer, para frutificar. Quando nós colocamos uma semente na terra, a terra faz uma pressão gigantesca sobre a semente para arrebentar, para a matar. E quando a terra vence a semente e a semente morre porque a sua casca, o seu exterior se corrompe e o interior começa a frutificar. E depois nós temos o fruto que nós escolhemos. A semente morre para dar o fruto. Só que a semente do grão de mostarda é das sementes mais rijas. A terra põe pressão sobre ela e ela resiste. Leva tempo a apodrecer. A semente do grão de trigo, não. A semente do grão de trigo é uma semente que apodrece rapidamente. A semente do grão de mostarda, não. Ela resiste, ela é resistente, é muito resistente à agressão. Muito resistente à agressão. E Jesus disse, se vocês tiverem uma fé que é capaz de resistir à agressão, resistir às dificuldades, resistir às lutas, resistir às ameaças, resistir às vozes negativas, e resiste, vocês podem dizer a uma montanha, passa daqui para lá e ela vai obedecer. Eu ainda estou a caminho, irmãos. E os irmãos, ainda estou a caminho desta fé, um dia vou lá chegar. Então o nível da nossa resistência, repito, o nível da nossa resistência determina o número das nossas realizações. Se a minha resistência à agressão é uma resistência frágil, fraca, meus amados, as minhas realizações não serão muitas, mas quando a minha resistência é alta, as minhas realizações são grandes. Você vê isso na Bíblia, por exemplo, lembra-se daquela senhora de Cananeia que a filha estava endemoninhada, ela resiste à agressão. Lembra-se do cego de Jericó? Ele resiste à agressão. E ele alcança. Fé é como o grão da mostarda. E por essa razão, meus amados, nós temos que perceber que nós na vida, nós caminhando com Jesus, nós vamos sofrer agressões, é ou não é? Vamos ser confrontados com más notícias, quem é que já foi? Com injustiças, quem é que já foi? O amém aumentou agora. Com ofensas, quem é que já foi? Com manobras de impiedade, com traições, com ameaças, coisas assim, nós vamos enfrentar isto na nossa vida. Mesmo quem tem fé vai enfrentar isto na sua vida. Mas temos que resistir. Fé como um grão de mostarda é uma fé que resiste. Você já viu pessoas, como eu já vi, não estou a falar de ti, é de outras pessoas. Mas eu já vi tantas pessoas que à primeira oposição a fé desmonta-se. Já vi gente chegar aqui, pastor, eu tenho muita fé, sempre tive. Ainda não tinha nascido, já tinha fé. Sempre fui uma pessoa de muita fé. E eu penso, logo vamos ver quando chegar a agressão. E acontece qualquer situação, qualquer problema, alguém pisou um calo, pisaram logo o calo mais especial, o de estimação. A fé foi logo ao galheiro. Gente que desanima por qualquer coisa.
Já não sei, pastor, não sei se vale a pena continuar a seguir a Deus. Não vale a pena. Seguir a Deus não é para pessoas que desanimam, é para pessoas que resistem. Por isso é que a Bíblia diz aquele que perseverar, perseverança. O que é perseverança? É uma resistência contra a agressão. Somos agredidos tantas vezes, amados. Notícias chegam à nossa vida e nos agridem. Problemas levantam-se do nada e nos agridem. A vida é feita de muitas agressões. Aleluia! Não pelas agressões, mas aleluia, porque a nossa fé é resistente. E porque a nossa fé resiste, faremos proezas em nome de Jesus. Então, meus amados, nós precisamos de nos fortalecer no Senhor. Diga lá comigo, fortalecer no Senhor. Efésios 6:10, vamos ler. Efésios 6, verso de número 10. Efésios 6:10, leia comigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na igreja. Fortalecei-vos no pastor. Fortalecei-vos aonde? No Senhor e na força do seu poder. Em quem nos temos que fortalecer? No Senhor. Em quem tenho eu que ficar forte? No Senhor. Na presença do Senhor, na palavra do Senhor, no relacionamento com o Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Quando se levantarem as agressões, agarre-se àquilo que Deus diz. Fala com o Satanás e diz, para trás. Mentiroso. Eu já venci no nome de Jesus. Já houve momentos na minha vida que eu estava todo lascado, irmãos. A sangrar por fora e por dentro. E tive que soltar um grito e dizer, eu já venci no nome de Jesus. Estava todo arrebentado. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Olhar para cima e dizer, o Senhor é a força da minha vida. É a minha luz, é a minha salvação, não terei medo algum. Repita lá com o pastor, recuso-me a ter medo. Eu gostava de fazer aqui não é uma brincadeira, mas é um pequeno exercício com vocês. Por favor, repita lá assim com o pastor, eu tenho medo. E agora repita, recuso-me a ter medo. Qual das duas frases você falou com mais dificuldade? Qual foi aquela que deu mais trabalho, você gastou mais saliva, ficou mais cansado? É igual. Dizer uma coisa ou dizer a outra dá o mesmo trabalho. Se acordar pela manhã e dizer, eu tenho medo, e acordar pela manhã e dizer, recuso-me a ter medo, dá o mesmo trabalho, ou não dá? A saliva que gastas é a mesma. Dizer uma coisa ou dizer outra, dá o mesmo trabalho. Mas o resultado que produz é diferente. Não me entenderam? O resultado que produz é diferente. Quando eu digo, estou com tanto medo, eu estou criando uma atmosfera de medo, de pavor à minha volta. Quando eu digo, recuso-me a ter medo, eu estou a espantar o medo, eu estou a quebrar essa influência, recuso-me a ter medo. Vem uma voz que diz, tu te recusas a ter medo quando a agressão se levantou contra ti, porque o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Não temerei. Pastor, e se morrer? Então, se morrer, morreu, meu irmão. Qual é o problema se morrer? Tantos problemas que as pessoas têm com morrer. Se morrer! Então você não sabe que vai morrer. Então pronto. E se morrer não há problema nenhum. Até fica a ganhar. Eu já fiz umas contas, olha, não pagas mais IRS. Não pagas eletricidade que está pela hora da morte. Não pagas gás. Não pagas água. Bem, só em despesas fixas é uma diferença descomunal.
Não paga IMI para quem tem casa própria. Vais entrar na presença do Pai, vais estar com o Senhor para sempre, liberto deste corpo. Todos nós um dia temos que partir. Todos nós um dia vamos ter que partir. E de maneira que nós temos que viver a nossa vida com a certeza que nós somos de Jesus e Jesus é nosso. E viver sem medo. Aleluia. A cara dos irmãos. Não me esqueço de uma história. Meu pai, apóstolo e profeta, fazia muitas reuniões no México. E há muitos anos atrás, naquele tempo das cruzadas, numa cruzada no México, num estádio, a igreja tradicional que tinha muita força, tinha apoio dos narcotraficantes. Tinha força nas autoridades. Fizeram uma ameaça pública aos organizadores da cruzada e disseram: vocês fazem isto, nós acabamos com vocês. A gente mata o americano que vocês querem trazer para cá. E os pastores juntaram-se e mandaram mensagens e pediram: por favor, é melhor cancelarmos tudo, não venha para cá, porque o clima está terrível, isto está explosivo. E não me esqueço desta história, porque ela é interessantíssima. E ele respondeu: vocês são pastores e têm medo de morrer? Se vocês são pastores e têm medo de morrer, vocês deixem de ser e vão procurar emprego. Amanhã vou pegar o jato e vou para aí, estarei aí e vou fazer cruzada. Se nos quiserem matar, que matem. Não tenho medo de morrer. Oh, meu Deus. Tu ias? Obrigado pela sinceridade. Eu também estou a pensar se ia. Meu Jesus. Meu Deus. E foi. E correu bem. E correu bem. Porque Deus honra a ousadia, sabe? Nós por vezes precisamos de servir o Senhor com ousadia. Com ousadia. E Deus aparece quando nós somos ousados. Se estamos no seu propósito e na sua vontade, a ousadia manifesta proteção divina. Então, meus amados, temos que nos fortalecer aonde? No Senhor. Posso terminar? Então, ouça uma coisa importante que eu gostava de deixar consigo, é rápido. Lucas 2,40. Lucas 2,40. Diz assim: o menino crescia e ficava cada vez mais forte em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus ficava forte à medida que crescia. Eu repito, Jesus ficava forte à medida que crescia. Quando você era bebé, era fraquinho. Mas à medida que foi crescendo, foi ficando mais forte. Então, crescer nos faz ficar mais fortes. Nós nos fortalecemos quando crescemos espiritualmente. Quer crescer espiritualmente? Mande-se para a igreja. Venha ouvir palavra, venha adorar, venha servir, venha viver as coisas do Pai para crescer espiritualmente. Quando eu cresço espiritualmente, eu fortaleço-me, eu fico mais forte. O menino crescia e fortalecia-se. À medida que nós crescemos, nós nos fortalecemos. E ouça, e crescer tem muito a ver com praticar a palavra, fazer o que Deus diz. Isso é crescimento. Isso fortalece a nossa vida. O apóstolo Paulo disse algo muito interessante, que foi o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Pensava, agia, falava como um menino. Mas quando cheguei a homem, acabei com as coisas de menino. Uma pergunta que eu faço é: por que razão as pessoas têm dificuldade em acabar com as meninices?
O que é meninices? Meus amados, meninices é, eu conheço Jesus há 30 anos e estou sempre a queixar-me que aquele irmão bateu-me, aquela irmã roubou a minha boneca, foi ela, foi ele. Não sei se alguém se identifica, acho que não. Acho que esta palavra, irmãos, é uma palavra muito boa para pregar ao domingo à tarde, não à sexta. Isto é meninice. Quando nós somos crianças, nós pensamos como crianças, nós agimos como crianças, falamos como crianças, mas quando chegamos a homens, vocês lembram-se das birras que vocês faziam quando eram crianças, sim ou não? As birras, a teimosia. Lembram-se? Lembram-se? Já não sou mais tua amiga. Lembras-te? Já não falo mais contigo. Agora só sou amiga dela. De ti não. Lembram-se desse tempo? Esses tempos de escola, de meninice. Mas quando nós crescemos, se crescermos, quando crescemos, nós entendemos que esse tipo de atitudes são atitudes de crianças. Nós deixamos isso. Mas quando nós caminhamos em Cristo Jesus, também temos que crescer. Neste sentido, há coisas de criança que a gente tem que deixar. Tipo assim, o pastor cumprimentou toda a gente, menos eu. Não gosta de mim, não sei que mal é que eu lhe fiz. Isso é meninice. Uma vez uma pessoa que eu achava que era minimamente inteligente estava muito ofendida comigo e já não queria vir mais à igreja porque eu não a tratava de igual maneira porque não estava a dar o dízimo. Eu um dia disse à pessoa, você é mesmo palerma, você é mesmo atrasado mental. Você é palerma e atrasado mental. Você anda comigo há tanto tempo... Como é que eu sei se você dá ou se você não dá? Eu sou bruxo? Como é que eu sei? Não é porque você acha. Você tem uma cabeça suja, uma cabeça avariada, uma cabeça que funciona mal, e depois eu é que pago. Vá-se tratar, vá-se curar, vá ao psicólogo. Os irmãos entendem? Há pessoas que são tão crianças que por vezes temos que as chocar. Sei lá se você dá ou se você não dá. Eu sou amigo de pessoas da igreja que estão cá há tanto tempo e que não dão um chavo. Eu abençoei pessoas por muito tempo, pessoas que não davam nada. É por isso que eu me indigno quando as pessoas, em vez de crescer, permanecem crianças. Deve ser porque eu agora já não dou, que não fala comigo da mesma maneira. Mas como é que eu sei se você dá ou se não dá? Eu não sei. Você escreve algum papel, assina algum documento, como é que eu sei? Eu não sei. Mas quando nós somos meninos, nós pensamos como meninos, falamos como meninos e fazemos como meninos. Alguém me entende? Oh, meu Deus, misericórdia. Quando nós crescemos espiritualmente, ficamos mais fortes, amados. E é isso que nós precisamos e precisamos cada vez mais, é crescer e deixar as coisas de criança, as coisas de meninos. Amém? Agora vou ler Daniel 10:19. Estou quase a terminar, eu prometo. Daniel 10:19. E diz assim, não temas, homem muito amado. Está a falar de mim, claro. E de si também. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te,
e falando ele comigo, fiquei fortalecido. Quando ele falou comigo, quando o anjo falou comigo, eu fiquei mais forte. Há palavras que nós ouvimos de Deus que nos dão força, e há palavras que nós ouvimos dos homens que nos tiram a força toda. Somos fortalecidos, ficamos mais fortes quando abrigamos a palavra no nosso coração. Abriga a palavra. Faça da palavra algo tão importante que você ouve, você abriga, você guarda, você recolhe aqui no seu coração e a palavra vai te dar força. Lembra-se quando começou a pandemia? Porta que Deus abre, ninguém fecha. Uma palavra que tanta gente abrigou e o abrigar daquela palavra deu força para continuar a caminhar, a acreditar que as coisas iam dar certo e deram. Porque abrigar a palavra fortalece o nosso coração. Quando ele falou comigo, eu fiquei forte. Lucas 22, 42, 43. Lucas 22, 42, 43. Ele disse: Pai, se quiseres, se podes, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Um anjo apareceu a Jesus e lhe dava força, porque Jesus rendeu a sua vontade à vontade do Pai. Quantos aqui têm vontade própria? Digam eu. Ainda bem. Mas agora temos que agarrar a nossa vontade e dizer: Pai, eu coloco a minha vontade debaixo da tua. Que não seja como eu quero, mas que seja como tu desejas. E quando nós rendemos a nossa vontade, que é tão difícil, quando rendemos a nossa vontade, diz a palavra, ficamos mais fortes. Nos fortalecemos no Senhor. Quando rendemos a nossa vontade à sua vontade. Vou ler 2 Timóteo 4,17. 2 Timóteo 4,17, que diz assim: Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor fortalece os que permanecem servindo o Senhor. Servir o Senhor fortalece a nossa vida. Quando tiver um problema, não deixe de servir o Senhor. Quando estiver a atravessar uma dificuldade, não deixe de servir o Senhor. Continua a servir Jesus da mesma maneira. Tem uma responsabilidade na igreja, continua a servir a Deus. Não tem? Continua a servir a Deus. Venha o que vier, sirva o Senhor. Porque servir o Senhor fortalece a sua vida espiritual. O grão de mostarda resiste à agressão. Nós temos que nos fortalecer para que a nossa fé resista às agressões. Paulo disse: o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que eu continuasse a servi-lo conforme a minha chamada. E em último lugar, Salmo 31, 24, e agora sim nós terminamos. Salmo 31, 24, diz o seguinte: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Alguém pode repetir comigo? Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. O que é que isto quer dizer? Nós somos fortalecidos quando reagimos com ousadia, quando reagimos com ousadia. Reação é muito importante. Por favor, pare de ter pena de si próprio. Pare de ter pena de si próprio. Ter pena de nós próprios não nos leva a lado nenhum. Coitadinho de mim, eu sou tão triste, eu sou tão coitadinho, isso não leva a tua vida a lado nenhum, isso te enfraquece. A Bíblia diz: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Deus fortalece gente que reage com ousadia. Repito, Deus fortalece pessoas que reagem com ousadia. E um dia Moisés estava a ter pena de si próprio.
Ai, Senhor, eu não sou capaz de continuar a levar o povo até à terra porque eles são tão maus e eu estou tão cansado e eles dão tanto trabalho, eu não consigo. E Deus veio e disse: para de te queixar. Quando eu te chamei, eu sabia que tu eras capaz. Eu sou a tua força. Eu vou adiante de ti. Mas para de teres pena de ti próprio. Satanás, o diabo, ele gosta de nos seduzir, atrair para um território que é o território de termos pena de nós próprios, autopiedade. Entende? Porque é um território onde nos deprimimos, onde nos derrotamos a nós próprios, porque eu sou uma pessoa muito infeliz, eu sou uma pessoa que nada dá certo na minha vida, eu sou uma pessoa que não sei porque é que eu estou vivendo, eu sou uma pessoa que ninguém me ajuda, ninguém me dá a mão, não sirvo para nada, e coitadinho de mim, este território é terrível, é tenebroso. O Satanás trabalha profundamente nestes territórios. Ele nos quer nestes territórios. Por isso é que Deus disse pela boca de Joel: chama o povo. Estão todos num território de autopiedade. Chama o povo e diz a eles: os fracos abram a boca e digam: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Mesmo que não seja, mesmo que não sinta, diga-o: eu sou forte. E o povo começou a dizer: eu sou forte. Eles reagiram com ousadia e o Senhor os fortaleceu. O grão de mostarda é assim. Ele fortaleceu-se, por isso ele reage, ele resiste à agressão. Aleluia. E Jesus disse: vocês devem ter uma fé assim, uma fé como o grão de mostarda, uma fé que não se condiciona pelo tamanho, porque a capacitação vem do Pai, e uma fé que ousa resistir a toda a agressão para frutificar. Assim será contigo em nome de Jesus. Receba no seu espírito, amém?